O rei Ezequias foi um grande homem de Deus, que fez o que era bom aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi. Mas um dia a enfermidade o afligiu e Deus lhe enviou o profeta Isaías dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas ele virou seu rosto para a parede e suplicou ao Senhor, mostrando-lhe tudo quanto tinha feito. E Deus, mais uma vez, disse a Isaías: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Esse acrescentarei aos teus dias 15 anos. E o Deus que ouviu a oração de Ezequias também ouve a oração deste ciclo de oração. Há anos que nos reunimos neste lugar para buscar, chorar e orar, e o Senhor nos responde, pois ainda Ele é o mesmo para operar maravilhas em nossas vidas. Se choras, a palavra de Deus vai a ti nesta noite é: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. A minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales querendo as minhas lágrimas, porque sou estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. As minhas lágrimas definitivamente de ti, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Já estou cansado do meu destino. Toda noite vou matar minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas, até a minha alma já está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Dá ouvido, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Querida igreja, o Deus que operou aquele grande milagre na vida de Ezequias é o mesmo Deus que está entre nós nesta noite. Ele conhece os nossos corações e conhece as nossas necessidades. E o seu anjo está ao seu lado, recolhendo toda a lágrima. Lágrima de gente não fica aqui na terra, mas todos vamos ter no coração de Deus. E a história já está decretada. Pode não ser o tempo que tu espera, mas será no tempo que o Senhor determinou. Aceita a vontade de Deus em tua vida, porque o sono pode durar uma noite, mas a alegria vem uma noite. E vi as tuas lágrimas. Quando Abraão despediu Agar por causa de Ismael, ela partiu, andou errante no deserto de Beceba. E quando a ocasião acabou, Agar lançou o menino debaixo de uma das árvores. E afastou-se dizendo: que eu não sei se morreu o menino. E levantou sua voz e chorou. Mas o anjo do Senhor pegou Agar de certeza do céu e disse: quem tem Agar? Não temas, porque o Senhor viu a voz do menino desde o lugar onde ela está. Levanta-te, pega o menino pela mão, porque deve fazer. E abriu os seus olhos e viu um pouco de água. E ele deu um monte de água e deu beber ao menino. Não se desespere. Olhe mais à frente e vê o cumprimento das grandes promessas de Deus em tua vida. Meu Deus, teu Deus, igreja, não despreze um coração contrito e humilde. Quantas vezes o desespero tenta te dominar, fazendo com que tu fiques até morrer. Mas te trago uma boa notícia nessa noite. O Deus que te lembrou de Agar ainda vive e te ama muito. Ele não te esqueceu. Espera só mais um pouquinho no Senhor. Assim como Ele se lembrou de Agar, Ele se lembrava de você, se lembrava desse ciclo de oração. E pelo menos esperar de nós, será da tua frente o poço, e tu se saciarás com a alegria da vitória. Porque
dificuldades. O silêncio de Jesus, o desprezo dos discípulos, ficou firme, confiante. E chegando a seus pés, ela não gritou, não murmurou e não reclamou. Chegou aos seus pés e o apoiou. E mesmo quando Jesus disse, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela se humilhou ainda mais e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa de Senhor. A vitória dos crentes está na minha mão. Derrama perante o Senhor essa noite e ouvirás dizer como é grande a tua fé. Faça-se hoje conforme que o Senhor pede. Amém. Recline a sua voz de choro